na vida você vai ter razão ou vai ter paz. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje nós vamos falar sobre esse texto de Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. No terceiro parágrafo aqui, nós lemos: Nesse cenário, cabe questionar qual tem sido o nosso papel nos círculos de convivência dos quais fazemos parte. Baseado nesse texto aqui, eu quero conversar com vocês sobre o tema A paz que vale mais do que a terra. Esse texto nos ensina 3 lições importantes que eu quero conversar com você. Abraão e Ló, eles prosperaram muito. O rebanho cresceu, as tendas aumentaram, mas também acabou por aumentar o atrito. Prosperidade não anula conflitos. A bênção de Deus não dispensa sabedoria para gerenciar relacionamentos. Você pode estar abençoado materialmente, mas ainda assim precisar tomar decisões espirituais maduras para manter a paz. E na vida, irmãos, nós não vamos conseguir ter esse combo, paz e razão. Ou você tem paz, ou você tem razão. Ou você tem razão, ou você tem paz. Sinceramente, prefira sempre ter paz. Abra mão da razão. Só que num século onde nós estamos tão ácidos, sempre buscando ter razão, nós precisamos ter maturidade espiritual. E maturidade espiritual não se mede por quanto você conquistou, mas por quanto você é capaz de abrir mão para preservar o que é essencial. Então, a primeira lição que nós temos aqui da escolha de Abraão é que Abraão, ele escolhe a paz ao invés do seu direito. O texto diz assim, disse Abraão a Ló: Não haja briga entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, porque somos parentes. Abraão, ele é um pacificador. Ele propõe paz ao invés de confronto. Ele poderia ter exigido a melhor terra, o melhor pedaço, pois havia uma lei que vigorava naquela época que ele teria o direito de escolha. Se Abraão tivesse escolhido primeiro, ele estava fazendo algo dentro da lei. Mas ele abre mão do seu direito para ter paz. Você nunca será menor por escolher a paz, mas sempre será maior aos olhos de Deus por ter feito isso. Quando vamos observar esse texto aqui, irmãos, Abraão propõe a paz ao invés do confronto. Ele escolheu o relacionamento a manter a sua razão, a seu direito. Isso é fruto de um coração governado pela fé e não pelo ego. Uma segunda lição que eu e você podemos extrair daqui é sobre a generosidade de Abraão. Ele diz assim: A terra toda está diante de você. Peço que se separe de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão, irmãos, não tinha medo de perder território. Porque ele confiava em si mesmo? Não, porque confiava nas promessas de Deus. Ele sabia a bênção está onde Deus está, não onde o solo parece fértil. Abrir mão para ele era a prova de que a sua segurança vinha do céu e não do chão. Aleluia! Vou repetir, para Abraão, abrir mão da escolha, deixar o sobrinho escolher a melhor terra, mostrava que a segurança dele vinha do céu e não do chão, e não do solo em que ele estava, porque ele entendia que aonde ele chegasse, Deus iria fazer ele prosperar. Porque não se trata da terra, mas se trata do Deus da terra, do Deus que criou o universo, do Deus que formou todas as coisas, nos céus, na terra e nos mares. A fé não calcula o que você vai perder, a fé descansa em quem prometeu. Ei, Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo na sua vida, creia, confia, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Também nós vamos ter uma terceira lição que podemos extrair aqui. Mas antes disso eu quero convidar você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se no canal. Aqui postamos devocionais e estudo bíblico como esse, para te fortalecer na fé, na palavra de Deus. Esse texto também vai nos ensinar que há uma diferença entre o olhar de Abraão e o olhar de Ló. O texto diz assim: Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ló, ele vai se movimentar pelo que ele vê. Abraão, ele se movimenta pelo que ele ouviu de Deus. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos e olhe desde onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Quem escolhe com os olhos pode se encantar com Sodoma, mas quem espera em Deus vê o cumprimento da promessa, ainda que esteja passando pelos desertos mais áridos. Abraão pegou uma terra não tão fértil como Ló. Abraão teve que às vezes peregrinar por desertos, mas não foi Abraão que ganhou um deserto, foi o deserto que ganhou um Abraão. Deus não recompensa a ambição carnal, mas a fé obediente. Porque Abraão obedeceu, porque Abraão creu, Deus fez ele prosperar em lugares inférteis. Para se cumprir aquele texto que diz do profeta Isaías: derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Não é sobre a terra, é sobre a companhia. Ló estava numa terra próspera e fértil, mas estava na companhia de pessoas iníquas, pessoas que estavam vivendo afastada de Deus. Abraão estava numa terra difícil, numa terra escassa, mas na companhia de um Deus abundante, mas na companhia de um Deus que fez os céus e a terra. Então, a paz, meu irmão, a paz, minha irmã, vale mais que a terra. A companhia de Deus vale mais do que a terra. Ter paz vale mais do que ter razão. Não se mova pelo que seus olhos veem, se mova pela promessa de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja como Abraão, o nosso pai da fé, e não como Ló. Se você tomar essa decisão de ser como Abraão e não como Ló, escreva comigo assim: o justo viverá pela fé. E eu saberei que você chegou até essa parte aqui do devocional juntamente comigo. Se esse devocional te abençoou, eu quero pedir para você que você compartilhe para 3 pessoas, para que outras pessoas possam conhecer esse canal e a também ser edificado da maneira que você tem edificado. Aqui eu vou deixar um vídeo onde eu falo sobre quando a bênção de Deus nos aparta dele. Foi um devocional do dia 11 de janeiro. Eu quero convidar você a assistir esse devocional. E aqui está o vídeo onde eu falo sobre o meu curso, Cristo Revelado no livro do Gênesis. Deus vai te ensinar coisas profundas ali e você vai crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe você. Forte abraço. Esse foi mais um devocional